Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para o segundo tópico nosso que vai dizer a respeito da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Me baseio na formação de hoje, basicamente nesse livro, quase que 90% está tudo nesse livro aqui, O Estandarte da Vitória. Um pequeno resumo, nós vamos conversar aí em torno de 30, 40 minutos, tá certo? Se você quiser aprofundar, pesquise a respeito, adquira esse livro. Ele é escrito por Péricles Capanema, O Estandarte da Vitória. Se encontra em algumas livrarias online. Você provavelmente encontra o PDF também desse livro. E na lojinha da Aliança também nós dispomos dele para vender, se você tiver interesse. Faça contato conosco. Amém? Que o Espírito Santo nos ilumine e que o Sagrado Coração de Jesus se agrade desse nosso momento de estudo. Amém? Salve Maria! Vamos dar início então. A respeito da devoção do Sagrado Coração de Jesus. Ela começa a devoção lá no início, bem no princípio. Preciso citar São João Evangelista, que creio que eu citei ele quando falei a respeito da consagração. Então a devoção já inicia com ele, que reclina sua cabeça no coração de Jesus e ouve pela primeira vez as batidas do coração do Mestre. Os santos padres, eles falavam do Sagrado Coração de Jesus como símbolo do amor, tomando por isso por base as Sagradas Escrituras, em que se fala, em que ele fala, o próprio Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Também João vai dizer que do coração de Cristo jorrou sangue e água. João 7,37 também vai falar que nós beberemos da água que brotaria do coração de Jesus. Então, os santos padres já no início do catolicismo falavam destas coisas. Santo Alexandre, seguido de perto por São Leão Magno, vai dizer que a igreja nasce do lado aberto de Cristo. Santo Irineu vai dizer que a igreja é a fonte da água viva que jorra do coração de Cristo. São Justino, no ano 165, foi martirizado. São Justino diz que nós, cristãos, somos os verdadeiros Israel, que originamos de Cristo, porque saímos do seu coração como que de uma rocha. Olha que coisa mais bela. Bom, São Gregório Magno, ano 604, ele vai dizer: aprendei do coração de Deus e nas próprias palavras de Deus, para poder desaspirar ardentemente as coisas eternas. A igreja, desde o seu início, como nós podemos ver, intui a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, mas é na Idade Média que ela vai florescer como um refúgio para uma elite de almas, até quando chegar no final da Idade Média, início dos tempos modernos, é que ela vai chegar até nós, mortais, que vivemos no mundo secularizado. A Idade Média ela compreende os anos que vão de 470 até o ano de 1500. Nessa época, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela estava limitada às paredes dos conventos, às congregações, aos mosteiros. Ela não saía de lá. Ela pertencia a essa elite, essa classe privilegiada. Não havia ainda um culto público, uma liturgia pública da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É então no mosteiro de Elfta, na Alemanha, que se forma lá uma verdadeira escola da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Entre esses precursores desta época, nós podemos citar Santa Matilde, Santa Gertrudes, Santa Lugarda, Santa Margarida de Cortona, Santa Ângela de Foligno e o São Boaventura, o grandioso São Boaventura também é dessa época. Nesse princípio da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, já fazia parte a reparação às ofensas sofridas pelo Sagrado Coração de Jesus. Mas, de uma forma assim, incomum para os tempos de hoje, se venerava, se adorava
o coração de Jesus glorioso e triunfante, não da forma como nós adoramos hoje. Nessa primeira fase da devoção, nós vamos ver grandes santos que viveram essa devoção, e também nós vamos ver que existia uma elite de pessoas muito grande que tendiam à perfeição. Essa é a época dos grandes mosteiros, das grandes catedrais, dos grandes reis tementes a Deus, com as suas igrejas, com as capelas dentro do próprio castelo, né? Então, se imagine aí que São Luís IX, ele conversava a respeito das delícias do céu, nada mais, nada menos que com Santo Tomás de Aquino, né? É o próprio Santo Tomás de Aquino que, falando sobre o coração de Cristo, vai dizer que pela chaga aberta do coração de Jesus, verteu sangue para fortificar a fé vacilante dos discípulos, excitar a piedade de muitos outros e aqueles que estavam se enganando com a tranquilidade de uma vida agradável, reavivando as almas fracas e frias e enfraquecidas. É o que vai dizer Santo Tomás. Então, isso Santo Tomás falou naquela época, mas é tão próprio para a época de hoje também, para nós, né? Nós indo ao coração de Cristo, com certeza, nós vamos fortificar a nossa fé, que tantas vezes vacila, né? Dependendo daquilo que a gente está vivendo aqui no mundo. Tantas vezes nós vacilamos, tantas vezes nós nos tornamos frios, nos tornamos enfraquecidos, né? Na nossa fé. Então, o coração de Cristo tem esse poder, né, de reavivar a fé. Outros grandes devotos do Sagrado Coração de Jesus dessa época que nós podemos citar é São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, São Bernardo, Santo Alberto Magno e a grande Santa Catarina de Sena, que nós não podemos nunca deixar de ler o livro Diálogo, porque ela fala tão bem a respeito da reparação, né, e da pena, e a gente precisa ler. Santa Catarina de Sena traz uma catequese fantástica no livro Diálogo a respeito do pecado. Então, ajuda bastante para se viver bem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E também o Beato Henrique Susso, né, se você tiver alguma biografia a respeito dele, alguma bibliografia, né, leia, porque você vai acrescentar bastante. Nessa época medieval já fazia parte da devoção a troca de corações, né? É uma imagem que se utiliza que trata do quê? Do Senhor vai tirar o nosso coração de pedra e colocar no nosso lugar do nosso coração de pedra um coração de carne, né? Para que o nosso coração passe a bater em sintonia com o coração divino, né? Então, novos afetos, novas aspirações para esse nosso coração, tantas vezes endurecido e obscurecido. Esta imagem da troca de corações, ela perpetua até os dias de hoje, né? São Paulo vai falar que não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. É disso que ele está falando. Ele está falando da troca de corações. O coração de Cristo no lugar do meu coração. E aí Cristo passa, então, a viver em mim. Também no Antigo Testamento nós já encontramos uma alusão a essa troca de corações em Ezequiel 36, Ezequiel 36, quando vai falar, Ezequiel 36, 26, vai falar: colocarei em vós, darei a vós um novo coração, porém em vós um espírito novo, tirarei esse coração do vosso peito, esse coração de pedra, e colocarei um coração de carne. Já é uma profecia do que nosso Senhor, então, vai prometer, vai fazer com os seus devotos. A lei da reparação já fazia parte, na Idade Média, da mística, né, já fazia parte o coração de Jesus como refúgio das almas. E Jesus, refúgio das almas, perdura até os dias de hoje. Até hoje, o Sagrado Coração de Jesus é o refúgio para todos os momentos. Vinde vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei.
Mateus 11, 28. Na contemplação do coração de Jesus, o devoto vai misticamente até o coração dele pela chaga do lado. Lá o devoto vai encontrar refúgio, alívio, abrigo seguro, onde o inimigo não pode tocar. A chaga do coração de Cristo é a fenda na rocha, onde o devoto se esconde. Livro dos Cânticos 2,14. Pomba minha, entra nas entranhas da pedra. Devoto meu, entra na chaga aberta do meu coração e te esconde lá. Fica lá guardado. É isso que Jesus está falando para nós. Santa Gertrudes compõe uma grande oração saudando o coração de Jesus, fonte viva, tesouro infinito. Ela vai dizer: eu vos saúdo, ó sagrado coração de Jesus, fonte viva e vivificante, de vida eterna, tesouro infinito da divindade, fornalha ardente do amor de Deus. Santa Catarina de Sena, num diálogo muito amoroso com Jesus, ela vai falar para ele assim: Cordeiro, doce cordeiro sem mancha, ó que amor, doce cordeiro sem mancha. Tu estavas morto quando teu peito foi aberto. Por que então permitistes que o teu coração fosse ferido e aberto com tanta violência? Aí Jesus então vai explicar para ela que as dores, os tormentos que ele tinha para passar eram finitos e que ele já tinha passado tudo, ele já estava morto. E aí ele queria, de alguma maneira, abrir o coração e mostrar o tamanho do amor que ele tinha por nós. E é por isso que ele permite que o seu coração, então, seja aberto, para que nós possamos ver o tamanho do amor que ele tem por nós. Porque o seu amor por nós é infinito. Santa Catarina de Sena, ela leva a um grau extraordinário o amor que ela dedica a essa devoção. Quizá nós pudéssemos, corresponder pelo menos um pouquinho, né? É um pouquinho. Ela foi tão grande o amor dela por Jesus e ela dedicou tanto empenho nessa devoção que o Senhor, então, concede para ela, a graça da troca dos corações. E ele, então, tira o coração dela e coloca literalmente o coração dele no lugar do coração dela. E ela tem essa grandiosíssima experiência. A devoção do Sagrado Coração de Jesus, ela atende todas as necessidades de afetividade e ternuras presentes na psicologia humana, sobretudo na psicologia feminina. Então você encontra no coração de Jesus tudo que você precisa. Você nunca mais vai ser uma pessoa carente, necessitada de atenção, de carinho das pessoas, porque no coração de Jesus você tem tudo aquilo que você precisa. Amém? Bom, eu falei que na Idade Média a devoção estava restrita a uma elite presa dentro dos mosteiros. Como então que essa devoção sai de dentro dos mosteiros e chega até nós? A quem nós devemos isso? Nós devemos basicamente, principalmente, a dois abades, abade João Ampégio e abade Luís de Blois. Esses dois abades, adversários do luteranismo que já imperava lá no século XV, tá certo? Percebem a importância do apostolado que Santo Inácio vinha fazendo, porque Santo Inácio vinha sublinhando, é o primeiro grande autor que sublinha a importância da devoção ao Sagrado Coração de Jesus para o povo. Eles percebem isso e aí eles então vão escrever a respeito da devoção, para que através desses escritos é que possibilita que a devoção chegue ao povo. Por quê? Porque precisava dos exercícios espirituais. Antes era tudo muito contemplativo, então ficava difícil para o povo comum.
E aí eles então criam, né, escrevem alguns exercícios, e através desses exercícios eles conseguem aproximar a devoção da vida ordinária dos fiéis. A devoção então deixa de ser algo apenas místico, extraordinários entre a pessoa e a alma, para entrar na vida ordinária da perfeição cristã. São eles, esses dois abades, que vão organizar as primeiras práticas, exercícios de oração acessível ao povo, entende? E aí então a coisa vai ganhando corpo, vai ganhando volume, né? Isso vai favorecer bastante o apostolado de Santo Inácio, né? Jesuíta também, tá certo? São Pedro Canísio, ele vai também ser uma pessoa que vai ter uma grande importância nesse início ali nos tempos modernos, ano de 1500 também, 1550, porque ele vai ter uma experiência mística profunda com Nosso Senhor. Ele vai redigir assim no seu diário: no final, vós como que me abristes o coração do Sacratíssimo Corpo, que me parecia ver diante de mim. Ordenaste-me para que bebesse daquela nascente, convidando-me, por assim dizer, a aurir as águas da minha salvação, das vossas fontes, ó meu Salvador. Com isso ele se torna um evangelizador muito autêntico, único mesmo, um instrumento fecundo de Jesus na igreja. Por conta dessa experiência, ele se torna também um propagador ativo da devoção ao Sagrado Coração de Jesus dentro da Companhia de Jesus. Ele é considerado como que um precursor de Santa Margarida Maria, um apóstolo, o segundo apóstolo da Alemanha. O primeiro apóstolo da Alemanha é São Bonifácio, o segundo apóstolo é São Pedro Canísio. Pra vocês entenderem a importância desse santo na devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu gosto de ir falando dos santos, que você vai vendo atrás de você uma série de santos. Então, se você se dedicar realmente, verdadeiramente a essa devoção, você também poderá chegar à santidade, por que não? Santo Inácio de Loyola é quem compõe aquela bonita oração que você já deve ter rezado muitas vezes: alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, escutai-me, dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno defendei-me, na hora da morte chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Essa oração, que hoje faz parte do patrimônio da piedade católica, foi escrita por Santo Inácio de Loyola. Nessa fase da devoção foram divulgados inúmeros livros, imagens, associações foram feitas, congregações, tudo para o Sagrado Coração de Jesus. Porém, houve nessa época aí uma grande, acho que foi em torno do século 17, 18, uma grande oposição à devoção ao Sagrado Coração de Jesus pelos jansenitas, né? Que é uma heresia que houve dentro da igreja, né? Esses jansenitas, eles se opuseram, e aí com a oposição deles muito forte, a Companhia de Jesus acabou sofrendo um golpe violento. Na Espanha foram proibidos os livros do Sagrado Coração de Jesus, para você ter ideia. O imperador da Áustria, por exemplo, deu ordem para que se desaparecesse das igrejas e capelas todas as imagens do Sagrado Coração de Jesus. Nos seminários, nessa época, era ensinado que a festa do Sagrado Coração de Jesus tinha provocado uma grande mancha sobre a religião. Por quê? Porque a humanidade de Cristo não era vista com bons olhos nessa época. A Europa, então, ela rejeita o coração de Cristo, e logo em seguida disso ela é então assolada pela Revolução Francesa,
e pelas guerras napoleônicas. Então ela sofre um grande baque. Mas depois de passada essa fase, vai ressurgir com muito mais força do que antes. Quem está nessa época aí trabalhando, né, favoravelmente à devoção do Sagrado Coração de Jesus, vai ser São João Eudes, que é considerado o precursor, né, de paralimonial. Ele é muito mais, na verdade, que o precursor, né? São Pio X vai chamar São João Eudes de pai, doutor e apóstolo da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. São João Eudes é quem vai conseguir instituir o culto litúrgico ao Sagrado Coração de Jesus. Ele tem uma importância fantástica. Ele passa a vida toda devoto de Nossa Senhora. E no final da sua vida, então, ele se volta ao Sagrado Coração de Jesus. Ele bate de frente, sem dó nem piedade, com o jansenismo, é um enérgico adversário, entende? Ele estuda com os padres da Companhia de Jesus, depois ele vai ingressar no Oratório de Jesus e Maria Imaculada. Ali ele vai tomar contato com a espiritualidade do Cardeal Berulli, que era um devoto do Sagrado Coração de Jesus, né? E ali ele fazia a contemplação, né, do Verbo encarnado. E aí então com isso aí é que São João Eudes vai se voltando ao Sagrado Coração de Jesus, e aí ele vai defender a humanidade de Cristo. E aí a partir daí então a reflexão piedosa da humanidade santíssima de Cristo cresce, e cresce muito a ponto de se tornar a forma usual da nossa devoção. Porque nós, devotos do Sagrado Coração de Jesus, contemplamos o quê? Contemplamos a humanidade de Jesus. O cardeal Berulli foi um dos mais destacados expoentes desse movimento da piedade católica. E é com ele que São João Eudes aprende. É com ele. Quando nós contemplamos o coração de Cristo, nós não contemplamos o coração divino, nós contemplamos o coração humano, os aspectos humanos de Jesus. É por isso que ela sofre tanto embate na época do jansenismo. Tá? A devoção do Sagrado Coração de Jesus, ela está presente na literatura ascética do século XVII. E a vida interior de Jesus são usadas sabe, com expressões bem distintas. Uma coisa é a espiritualidade, uma coisa é o divino, outra coisa é a vida interior. É bem distinta as duas coisas no século XVII. São João Eudes, ele também tinha, né, a escola, estudado na escola da devoção de Nossa Senhora, né? E ele era um escritor, foi fundador, né, de congregações, missionário, e passou então a vida toda pregando esse amor. E no final, já, né, mais assim adiante, quando ele se volta ao coração de Jesus, aí ele tem uma oração que diz assim, ó Jesus, que viveis em Maria, vinde e vivei em mim, vosso servo, com o espírito da vossa santidade, com a plenitude da vossa virtude, com a perfeição das vossas vias, com a comunicação das vossas graças, dominai sobre os poderes infernais, com o vosso espírito na glória do Pai. Amém. Seguindo o espírito da escola francesa, São João Eudes vai dizer que Maria é o paraíso de Jesus. Maria está em Jesus e que ela participou em sintonia perfeita dos vários estados da alma do Divino Salvador. Ainda sobre o fluxo da escola francesa, São João Eudes vai aprender a honrar então a paixão de Jesus, primordialmente as angústias e as aflições da alma de Nosso Senhor,
que são a base da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Essa prática vai conduzir os fiéis a contemplar o quê? A paixão de Jesus. E se deter principalmente nos tormentos morais do Jardim das Oliveiras. Desculpa. É a partir daí, isso aí é o ponto de partida, essas ideias são o ponto de partida do ensinamento do santo. Não é Covid, não. Desculpe. Cardeal Berrulle vai dizer que essa doutrina ela é muito elevada e própria para santificar e que é acessível a todos os fiéis. E São João Eudes, então, em suas pregações, ele vai colocar isso muito ao alcance do povo, porque como missionário ele vai levar isso a todas as partes. Ele vai fundar congregações, uma congregação masculina, da Congregação de Jesus e Maria, e vai fundar também uma feminina, a Ordem de Nossa Senhora da Caridade do Refúgio, que vai abrigar mulheres decaídas. São João Eudes, ele consegue no ano 1648 a aprovação do ofício à Imaculada Oração de Maria, e no ano de 1672, bem depois, ele consegue a aprovação da missa e dos ritos próprios do coração de Jesus. Certo? São João Eudes, né, prega então depois com muita frequência a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ele foi missionário a vida toda, e ele é que populariza a expressão o Sagrado Coração de Jesus e Maria. Não o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria. O Sagrado Coração de Jesus e Maria. Ele chega ao ponto de que ele não consegue mais separar um coração do outro. Amém? Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, escutai-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. No ano de 1856, o Papa Pio IX, ele estendeu a festa ao Sagrado Coração de Jesus para toda a igreja. Em 1899, o Papa Leão XIII consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. O Equador tinha sido consagrado no ano de 1874, a Espanha em 1919, tá certo? E assim todo o mundo vai sendo consagrado paulatinamente ao Sagrado Coração de Jesus. Existe uma promessa de Jesus dizendo: reinarei na Espanha e com mais veneração que nas outras partes. Aguardemos com confiança a finalização dessa promessa. Muitos papas aprovam, né, essa devoção. Entre eles nós temos aí Papa Pio XIII, Papa Leão XIII, Papa Pio IX, certo? Nós pegamos aí os papas da nossa época também, todos falam, né, a respeito da devoção. O coração de Jesus é sinal natural e o símbolo do amor sem limites para com a humanidade. Amém? No Sagrado Coração de Jesus está o símbolo e a imagem expressa do amor infinito de Jesus Cristo, que nos leva a retribuir este amor.
Esse é um pequeno resumo, como eu falei para vocês, um pequeno resumo, 30 minutos, quase não dá de falar muita coisa, tá? Então, um pequeno resumo da devoção para que você compreenda um pouco como ela chegou até os dias de hoje. Nós paramos em São João Eudes, propositadamente, porque não dá para levar tudo num encontro só. No próximo vídeo, eu vou estar falando somente de Santa Margarida Maria. E ao falar de Santa Margarida, eu vou falar das revelações, vou falar das promessas que ele tem, que o Sagrado Coração de Jesus tem para todos nós, tá? Vai ser o terceiro vídeo. E no quarto, então, eu falo apenas a respeito das práticas obrigatórias dessa devoção, para que ela possa realmente nos levar à santidade, ok? E aí o quinto vídeo eu só vou tratar daquilo que for necessário para o dia da nossa consagração. Já quero ir adiantando. Aqueles que moram aqui em Goiânia, que desejarem fazer o rito solene, a Aliança Missionária vai estar fazendo o rito solene na missa das 10 horas da manhã, na comunidade Jesus de Nazaré, que fica aqui no Goiânia Viva, muito próximo ao terminal Goiânia Viva. Mais próximo eu passo a localização, tudo certinho. Então, se você quiser já ir se organizando para fazer a sua consagração de forma solene, numa missa solene para isso, com esse fim, já pode escolher inclusive o seu padrinho ou sua madrinha de consagração para o dia 20, agora, domingo, passa esse domingo, no próximo, 10 horas da manhã, tá certo? Se organize, coloca lá no grupo, ó, eu quero fazer a consagração solene, tá? Não há diferença entre a consagração solene e a consagração que você fizer sozinha dentro do seu quarto. Você vai estar, nas duas você vai estar consagrado da mesma maneira. Só que é claro, né? Se a gente pode ter um pouco mais de rito, tem essa possibilidade, o Senhor nos dá esse agrado, a gente aproveita. Entende como vai ter essa missa com consagração solene? Padre Gil vai estar recebendo essas consagrações. Então, todos vocês que moram aqui em Goiânia, que tem mais facilidade, Aparecida de Goiânia, cidades aqui próximas, então, nossos convidados, coloque seu nome lá no grupo, dizendo que você quer vir, porque eu quero reservar o seu lugar lá no primeiro plano. Amém? Sagrado Coração de Jesus, sede a nossa confiança. Meu doce Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada dia mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de dar um like aí, dar um curtir no vídeo, tá bom? Obrigada.